Boa noite a todos. Eu me chamo Cristiane de Almeida Fernandes, sou aluna do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras e hoje venho aqui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Como tema, foi utilizado a comparação entre o bloco cerâmico ou em concreto, quanto a custo e produtividade, quando utilizado em alvenaria estrutural. A metodologia presente neste artigo é de caráter descritivo e qualitativo, com levantamentos bibliográficos em livros e sites de renomeados autores, que auxiliaram no desenvolvimento do referido estudo. E as informações contidas são de grande relevância para engenheiros, e construtores que iniciaram ou pretendem abrir seu negócio. Bom, falando um pouco sobre a alvenaria estrutural, é um sistema construtivo que utiliza peças industrializadas de dimensões e peso que as fazem manuseáveis, ligadas por argamassa, tornando um conjunto monolítico. Um intuito de ter trazido para o meu trabalho, esse sistema construtivo, tem relevância em nos apresentar dados comparativos em relação à redução de custo, velocidades da construção, qualidade, redução da diversidade da mão de obra, e as etapas simultâneas da construção. Traz grandes integrações de projetos, mantendo o foco na produção, quando a gente utiliza desse método construtivo, ele pode nos gerar grandes economias e vantagens durante a execução da obra, trazendo assim a melhoria da qualidade, desse sistema, se destaca pela verificação do selo de qualidade, certificando a conformidade dos produtos com as normas brasileiras, obtendo características como resistência e compressão, estabilidade e precisão dimensional, resistência ao fogo e a penetração de chuvas, o isolamento térmico, o acústico, quando utilizado com esse método construtivo. Então, a alvenaria estrutural nos últimos anos, devido a trabalhos de pesquisa e a grande melhoria da qualidade dos materiais, apresentou significativos e visíveis avanços. Como consequência, pode-se afirmar que é um método de construção largamente empregado, no mundo em prédios de pavimentos. Bom, então quando a gente utiliza desse método construtivo, que é a alvenaria estrutural, nos traz grandes integrações de projetos, mantendo um foco na produção, contribui para a melhoria da qualidade, destaca-se pela verificação, do selo de qualidade, certificando-se a conformidade dos produtos com as normas brasileiras. Então, quando a gente utiliza esse método, ele nos traz grandes economias e vantagens durante a execução da obra. Então, como problema de pesquisa, buscou-se responder, levando em consideração o tipo de material utilizado em sua fabricação, em termos de custo e produtividade, que tipo de bloco, bloco cerâmico ou bloco em concreto, nos traz melhores resultados. Então, o objetivo geral do trabalho foi analisar, por meio de uma revisão de literatura, o comparativo entre os blocos cerâmicos e o bloco de concreto, de modo relativo, a custo, a produtividade, quando utilizado neste método construtivo. Já, os objetivos específicos, eles basearam-se em definir e especificar, o material, identificar a relação entre o custo, produtividade, e, por fim, ponderar as vantagens e desvantagens, da alvenaria estrutural em sua utilização na construção civil. Bom, então, o sistema construtivo nada mais é do que um processo construtivo, de elevado nível de industrialização e de organização, constituído por um conjunto de elementos e componentes interrelacionados e completamente integrado pelo processo. Bom, a alvenaria estrutural, ela é um sistema construtivo, que utilizam as paredes da habitação para resistirem às cargas, em substituição a pilares e vigas, utilizados no sistema estruturado, sistema de concreto armado, aço ou madeira. A norma define blocos estruturais como sendo blocos projetados para suportarem outras cargas verticais, além do seu peso próprio, compondo o arcabouço estrutural da edificação. Então, pode ser classificados, os blocos em comuns e blocos especiais. Quanto ao material, então, os blocos cerâmicos são definidos como sendo um componente de alvenaria em forma de um prisma reto que possui furos prismáticos ou cilíndricos, perpendiculares às faces que os contêm. Então, os materiais cerâmicos, eles se destacam pela sua durabilidade e facilidade na sua fabricação,
e isso por conta, né, da argila, que é a sua matéria-prima. Então, a qualidade dos blocos cerâmicos, né, ela está intimamente relacionada à qualidade das argilas, né, empregadas na fabricação e ao processo de produção queimado, né, em elevadas temperaturas. Então, por sua vez, né, no processo de fabricação, né, a queima ocorre em elevadas temperaturas e a conformação é obtida por meio de extrusão. Sobre os blocos de concreto, de uma forma geral, o bloco em concreto ele é largamente empregado no Brasil, com as vantagens de possuir vários fornecedores, né, e de ser o único a ter a norma brasileira para cálculo em alvenaria estrutural. Então, os blocos eles são fabricados de vários tipos, né, com diferentes funções, as quais seguem as modulações de 15 a 20 centímetros, né, conforme a malha modular, né, definida no projeto. Os blocos padrões, eles têm uma resistência de 6 a 15 MPa. O mínimo, né, exigido por norma é de 4,5, né, e em casos especiais, eles chegam até 20 MPa. Então, eles se destacam, né, pelo selo de qualidade, né? Um bloco de qualidade comprovada, ela deve apresentar dimensões regulares, né, uma boa aparência, uma grande durabilidade e uma resistência adequada. Bom, então a utilização da alvenaria estrutural, né, como técnica construtiva, quanto ao custo, normalmente é mais econômico do que o de uso de prédios estruturados, né? Quando a gente executa 1 metro quadrado de alvenaria estrutural com os blocos cerâmicos, o custo ele é em média 13% menor do que quando a gente constrói, né, com os blocos em concreto. Então, né, o ganho é no sentido tanto na rapidez, né, pois quando a gente termina uma parede, a gente já terminou toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, né, de um pavimento. Então, né, isso ocorre em função da quantidade de blocos, né, e do consumo de argamassa a ser utilizada, né? É importante destacar, né, que em alguns casos é possível compensar o custo quando se considerar em questões de desperdícios e de desempenho. A precisão da taxa de produtividade é crucial para a determinação da relação direta entre itens, tais como estimativas de custo, controle de custo, programação, né, gerenciamento de recursos, entre outros. Então, né, o índice de produtividade ele se refere ao número de produtos produzidos em um determinado tempo por um operário. Né, esse termo ele é utilizado na bibliografia, né, do produtividade, mas o correto mesmo a se dizer é a taxa de produção. Então, falando agora, né, um pouco sobre as questões das vantagens e desvantagens, né, dos dois tipos de materiais, né, o bloco cerâmico, as suas vantagens são que o seu isolamento térmico, seu isolamento acústico, né, a sua maior resistência, né, à umidade, aos movimentos térmicos, sua maior resistência à pressão do vento, né. Já em contrapartida, a gente tem, né, como desvantagens desse tipo de material, a redução, né, da área útil, superfícies irregulares, uma maior possibilidade de erros, né, durante toda a execução e também um aumento, né, do peso próprio das vedações. Bom, agora trazendo, né, algumas vantagens do bloco de concreto, ele nos traz uma demanda menor de tempo, né, de assentamento e revestimento, né, economiza-se na mão de obra, eles apresentam um melhor acabamento, né, então permite resultados esteticamente modernos, você tem uma grande facilidade, né, para instalar, e em contrapartida, eles podem ser citados como desvantagens, né, não permitir o corte quando utilizado em alvenaria, não tem um bom isolamento acústico e térmico, né, como apresenta o tijolo convencional. Então, quanto à produtividade, os blocos, eles apresentam resultados muito semelhantes, né? E como os resultados de pesquisas, né, de uma forma geral, né, e concluindo esse trabalho, essa apresentação, os blocos cerâmicos, eles nos trazem, né, melhores resultados, só que vale enfatizar que os dois tipos, eles têm os seus pontos positivos, né, os seus pontos negativos a serem avaliados, e a escolha de um melhor método construtivo vai depender do projeto em questão, né? Bom, aqui, né, venho trazer algumas referências, né, de grande importância utilizado durante toda a realização desse trabalho, né, e dessa apresentação. E finalizar, né, agradecer a Deus, né, por ter concluído esse curso, agradecer aos meus professores por toda a paciência, ensinamento, e em especial, né, a banca que está aqui hoje avaliando esse trabalho.
Bom, finalizo aqui. Muito obrigada, boa noite.